dia, meus amores pré-universitários. Nossa primeira aula do mês de julho. Quem diria, hein? Eu sei que é um desafio para todos nós, para mim, sobretudo, que ainda não me acostumei com as aulas virtuais. E eu parabenizo todos os nossos colegas professores que lutam e se esforçam bastante para manter a conexão com vocês à distância. A nossa aula hoje está no livro de vocês, é a aula 15, vamos de Semana de Arte Moderna. Oficialmente, o modernismo no Brasil se inicia em 1922, no Teatro Municipal de São Paulo, com muitas artes envolvidas. A pintura, a música, a literatura, isso é incrível, porque nós temos aí todos os artistas envolvidos num projeto de renovação, do novo. Daí o caráter revolucionário, demolidor, de ruptura com o passado, com a arte academicista e com os esquemas passadistas. É importante que nesse contexto vocês relembrem as vanguardas europeias e esse vínculo com esse espírito que se consolida no modernismo. Porque São Paulo que é a nossa grande capital, onde tudo acontece, a grande efervescência cultural, né? Muitos recortes ali, então não havia um espaço tão importante como São Paulo para iniciar aí o modernismo brasileiro, com toda essa miscelânea de pensamentos, de questões econômicas, sociais, né? Revoluções, contestações. Então é o cenário ideal. Eu começo aqui com essa tela da Mulher de Cabelos Verdes, de Anita Malfatti. É uma exposição de 1917, a segunda exposição dela, e quando nós temos a crítica que vai, as discussões que terão a partir dessa tela, nós conseguiremos visualizar mais ou menos o que representou a Semana de Arte Moderna de 22 neste cenário brasileiro. Porque nós temos, de um lado, o pensamento renovador, inovador do Mário de Andrade, o espírito modernista estabelecido a partir de 22, né? E por outro lado, nós temos o espírito conservador na fala do Monteiro Lobato. Então eu queria mostrar para vocês têm no livro de vocês, acompanhem isso, é muito importante, né? Então aqui nós temos a fala do Mário de Andrade, que eu acho sensacional, né? Se a Anita Malfatti vê uns cabelos brancos e nele sente o verde frustrado das esperanças partidas, respeite sua comoção, a sua fantasia, e será grande como foi pintado esse quadro forte. Será incompreendida pelos que só conseguem ver cabelos negros, loiros, brancos ou castanhos, mas despertará um pensamento vivaz, uma comoção mais funda naquele que souber elevar-se à idade da artista. Mais vale dois para sentir que a multidão a aplaudir. Então estávamos aqui no momento em que Mário de Andrade, através da pintura revolucionária da Anita Malfatti, ele apresenta a sua visão construindo o novo que se estabelece. Isso é interessante porque nós temos aqui esse caráter, né, essencialmente destruidor, essa liberdade da criação. É isso que vai mover a arte moderna, essa renovação, né, essa inovação, todo esse momento que nós chegamos na segunda década do século XX, saindo dessas amarras da arte clássica ou das amarras gramaticais e ousando aí uma nova construção artística. Aqui nós temos o Monteiro Lobato aqui, né? Vocês depois acompanhem no cadernão de vocês, eu coloquei aqui para vocês visualizarem, mas olha só, gente, aqui nós temos o espírito conservador, ele chega a falar de interpretação à luz das teorias efêmeras sobre a sugestão estrábica de escolas rebeldes, uma crítica a esse espírito de renovação, a esse caráter, né, de ruptura com os paradigmas estabelecidos. Ele diz, surgidas caem lá como furúnculos da cultura excessiva. Aqui nós temos, então, um outro patamar aí de artistas envolvidos, mas que apresentavam um caráter conservador.
ele fala da arte extravagante, ele chega a dizer aqui, olha, tendência para uma atitude estética forçada no sentido das extravagâncias de Picasso e companhia. É claro que a crítica aí está direcionada às vanguardas europeias. Muito bem, e aí vamos observar o que acontece no Teatro Municipal, né? Até Villa-Lobos aparece lá, né, com as suas propostas sobre a música. E aí nós temos o Trenzinho Caipira, que depois eu posso falar para vocês sobre isso, porque ele traz para a música clássica o sopro do popular, dos elementos da natureza brasileira, né? E aí consegue fazer essa mistura, essa composição aí com o erudito e o popular, que é muito importante. E tudo que se busca é uma linguagem nova. Tudo que se busca é, na verdade, um sopro, né, de renovação nessa arte. Então, a arte precisava agora demolir esse paradigma e construir algo que se identificasse com o espírito de modernismo, com o espírito revolucionário do século XX, tecnológico e veloz do século XX. Aqui nós temos as várias correntes, né? Os inovadores e os conservadores, e vão aí ficar nessa queda de braço. É claro, evidente que os inovadores vão ganhar, porque será consolidado o modernismo como estética literária, e todas as artes irão refletir esse sopro de mudança nas suas respectivas produções artísticas, né? Propondo essa ruptura de quem tanto fala aqui, né? E aí nós temos a primeira fase do modernismo, consolidada a partir de muitos manifestos. Nós temos os manifestos, nós temos os grupos, nós temos as revistas ali, que vão divulgar esse espírito de contestação e de renovação do modernismo, né? Por exemplo, eu quero falar para vocês rapidinho do que está em vermelho aqui, que é a revista Gladstone. Veja que ela tem uma pegada muito moderna no sentido de imitar, inclusive, a buzina externa dos automóveis, o que era característico da modernidade, né? Da velocidade, dos centros urbanos, da efervescência tecnológica e das entranhas do mundo moderno, né? Então, a revista, aqui nós temos o número 1 aqui, a imagem da revista, e a busca do atual, o culto ao progresso, né, a incorporação de novas formas artísticas e a afirmação de que a arte não é mera cópia da realidade. Né? Isso é importante, porque nós estamos numa construção da identidade nacional. Nós vamos ver depois com a antropofagia, com o manifesto antropófago e com a revista de antropofagia, esse comer, esse não aceitar apenas a cópia do que vem de fora, mas assimilar, vamos deglutir, vamos mastigar. Esse espírito de devoração, né? Devoração e não mais a aceitação passiva do que vinha do estrangeiro, apenas imitar, repetir. Não é mais isso. Nós temos agora que criar a nossa identidade nacional. Aqui nós temos os grupos, né, com uma observação importante ao grupo antropófago, e bem como o movimento Pau-Brasil. Isso é muito importante, eu vou discutir com vocês adiante. O manifesto antropófago é esse que propõe a devoração. Nós temos a revista com a primeira edição e a segunda edição, com uma proposta muito renovadora, né? E nós vamos ver, por exemplo, o manifesto Pau-Brasil. O Oswald de Andrade, Mário de Andrade, por exemplo, pretendia que é uma poesia autenticamente brasileira e de exportação, porque nós temos aí a referência ao pau-brasil, que foi o nosso primeiro produto de exportação. O manifesto propunha a valorização dos estados primitivos da cultura brasileira, com um viés bastante crítico. Nós temos aí a paródia, né? A piada, a ironia, a paródia que se faz, por exemplo, de Canção do Exílio, Minha Terra Tem Palmeiras, onde canto sabiá, Minha Terra Tem Palmares. Então, esse espírito bastante inovador da paródia, do humor a serviço da crítica e a serviço da construção
de novos olhares a respeito da nossa terra, da nossa gente, da nossa arte, porque a arte ela vai aí revelar esse contexto, né, de inovação e de construção e de reconstrução e desconstrução, né? Aqui nós temos um trechinho do Manifesto Pau Brasil, eu quero que vocês acompanhem comigo. A poesia existe nos fatos. Os casebres de açafrão e de ocre, nos verdes da favela, sob azul quadralino, são fatos estéticos. O carnaval no Rio é um acontecimento religioso da raça, Pau Brasil. Então nós temos aí a arte incumbida com essa incumbência valiosa de revelar a fisionomia e o caráter brasileiro. Eu gosto muito da obra Macunaíma, do Mário de Andrade, que nós vamos ver à frente, né? A língua sem arcaísmo, sem erudição natural e neológica, os neologismos, as inventividades, as construções, todas sendo valorizadas a partir da oralidade, da língua coloquial. Então nós temos agora termos considerados pela gramática, pela normativa da língua, inadequados e que agora entram para a literatura de um modo maravilhoso, né? Criando essas possibilidades de revelação do povo brasileiro, porque é isso que nos interessa agora, né? Não há luta na terra de vocações acadêmicas, há só fardos. Os futuristas e os outros, numa única luta, a luta pelo caminho. Dividamos poesia de importação e a poesia pau-brasil de exportação. Vamos criar o nosso produto artístico, né, para exportar. Nós podemos, nós temos condições para isso e é necessário, então, propor esta mudança com esse espírito de contestação e de grande revolução. Rapidamente aí, eu quero mostrar para vocês ainda o Manifesto Antropófago, que, como eu já falei para vocês, propõe essa devoração da cultura e das técnicas importadas. Então vamos mastigar, vamos deglutir, né? Se for importante para a nossa cultura brasileira, iremos assimilar, né? Então nós temos a reação ao nacionalismo ufanista do grupo ANTA. Bem complicado falar desse grupo neste momento, né? Porque tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo hoje, nos nossos tempos, né? Que é esse Manifesto Verde e Amarelo aí, que é o grupo conservador, muito conservador, que defende o nacionalismo ufanista, apaixonado e com um viés bastante preocupante aí, né? Muito por conta dessa visão muito fechada e muito conservadora, portanto foram bastante criticados pelos outros grupos do Oswald de Andrade, Mário de Andrade, que apresentavam uma visão mais revolucionária com a valorização da diversidade, do sincretismo, do pluralismo linguístico, né? Que nós vamos ver em vários poemas, sobretudo no poema do Oswald de Andrade, né, em que ele vai defender esse sincretismo, esse pluralismo linguístico, do mesmo modo que Macunaíma, de Mário de Andrade, que é uma mistura de tudo, né? Macunaíma é uma grande festa, é o grande carnaval nessa rapsódia, né, que vamos ver adiante, não é o momento de falar, eu só quero provocar aí pequenas discussões para vocês aí nessa obra do modernismo brasileiro. Ok? Olha aqui, gente, um trechinho do manifesto, né? Do Oswald de Andrade. Ele diz: a nossa independência ainda não foi proclamada, que é a frase típica de Dom João VI: meu filho, põe essa coroa na tua cabeça antes que algum aventureiro o faça. Expulsamos a dinastia. É preciso expulsar o espírito bragantino. Bragantino aqui se refere aí, é claro, evidente, à casa de Bragança, né? A dinastia, a última dinastia portuguesa. Então, a Semana de Arte Moderna, como eu já falei no começo, são 100 anos da independência do Brasil e é necessário revisitar essas bases, ver o que mudou realmente. Nós não podemos ficar na condição de estagnação cultural, artística, copiando o que vem de fora pura e simplesmente.
Por isso a Semana de Arte Moderna, ela oportunizou esse pensamento revolucionário e que consolida o novo na arte, o espírito de renovação, uma nova linguagem, uma nova proposta, novas temáticas que irão alimentar a fogueira dessa grande revolução artística e cultural brasileira. Muito bem, aí nós temos as fases. A primeira fase é uma fase muito demolidora, a chamada fase heróica, que vem aí com seu caráter piadístico, o humor, a ironia, bastante agressiva no sentido da ruptura, né? Porque eles foram muito criticados. E aí nós temos o Oswald de Andrade com a sua inquietação muito efervescente, realmente, que vou mostrar para vocês logo mais. Segure aí que eu já vou voltar. Ok, gente?